lá que estamos aqui para mais uma aula, professor Marcelo com vocês. Só que agora nós estamos retomando a aula de Geografia de Mato Grosso. Vocês se lembram que nós fizemos, quer dizer, vocês não, né? De repente quem está vendo essa aula não lembra de nada. Porque nós fizemos o aulão da CESP, né? Acho que é da PF, certo? Da Polícia Federal, e fizemos o aulão da VUNESP, que foi do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então a gente fez aquele aulão lá que era resolução de questões. Agora a gente volta para a Geografia de Mato Grosso, porque todo mundo se lembra que a gente tinha começado com características gerais do estado, e aí eu comecei com o quadro natural, relevo, clima, vegetação. Então estava faltando essa parte aqui, quer dizer, uma das, depois eu vou para a Geografia Humana, certo? Então, hidrografia do estado. Meu caro, como você se lembra, hidrografia é o estudo que a gente tem, né, principalmente das rios e lagos, águas continentais, vamos botar assim, certo? A gente não trabalha com oceanografia. Então a gente trabalha com hidrografia, o estudo dos rios, lagos, bacias hidrográficas, etc. Muito bem. Então é isso que a gente vai ver em relação ao estado de Mato Grosso agora. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Começando. Pessoal, primeiro algumas características gerais que todo mundo tem que se lembrar, tranquilo, isso é facinho, não há problema nenhum. Primeira delas, gente, a maioria dos rios de Mato Grosso é de planalto, isso é um fato, tá? A maioria dos rios é planalto, que são rios encachoeirados, certo? Porque é planície mesmo, para valer, a gente tem aqui no Pantanal, tem lá no Guaporé e no Araguaia. Então, no restante do estado, a maior parte das unidades de relevo, vamos dizer assim, é planáltica. Então você vai ter essa característica quanto ao tipo de rio que você encontra dentro do estado de Mato Grosso, certo? Segunda, a rede de drenagem predominante é exorreica, ou seja, a maioria dos rios de Mato Grosso tem suas águas despejadas no Oceano Atlântico, mesmo que de forma indireta. Tem gente que fica meio maluca quando escuta isso, né? Marcelo, você tá maluco, rapaz? Mato Grosso está no centro da América do Sul. Como é que você me fala que os rios de Mato Grosso desaguam no Oceano Atlântico? Cara, desaguam sim, deixa eu explicar para você, que é o seguinte. Acho que eu peguei o errado, esse aqui é legal porque dá para ampliar. É o seguinte, olha só, tá aqui a posição de Mato Grosso, é uma posição bem continental, claro, beleza. Mas eu vou pegar esse exemplo aqui o rio São Manuel ou Telespires, muito conhecido, o pessoal que pesca matrinchã aí sabe como é que é, certo? Moçada, o Telespires é um rio que nasce aqui nos Parecis. Eu acho que a nascente do Telespires fica ali pertinho de Santa Rita do Trivelato. Aquele lá de Pacoval, Formoso, você indo para Diamantino, ali no posto, antes do posto Gil, você entra no Boteco Azul, tinha um Boteco Azul, uma estrada de terra. Uma vez nós fomos pescar lá, mas a nascente do Telespires é aqui, beleza. Como que esse rio nasce aqui e chega até o Oceano Atlântico? Ele vai até lá? Não, não vai, deixa eu explicar. É mais ou menos assim. É como você imaginar, por exemplo, desculpe se você for uma moça, né, uma senhorita, ou uma senhora, quer que seja mulher. Então, de repente, um rapaz chega e fala, olha, os seus olhos são a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, eu estou apaixonado por você e tal. Muito bem. Ele está dizendo que está afim de você de uma maneira direta, certo? Tudo bem. Agora, tem muito rapaz que chega e fala assim, pô, fulano, você conhece aquela moça? Ah, eu conheço, é minha amiga. Pô, rapaz, você não podia conversar com ela, ver o que ela pensa de mim e tal, se eu tenho alguma chance. Quer dizer, você vai ficar sabendo que o cara está afim de você de uma maneira o quê? Indireta, porque aí está fazendo tabela. Você entendeu? Então, o que acontece conosco aqui, na maioria dos casos, em todos os casos, Mato Grosso, é isso. Olha só, o rio Telespires, ele nasce aqui, certo? Muito bem. Ele nasce no estado de Mato Grosso. O problema é que ele nasce aqui, só que aqui ele se encontra com o rio Juruena, aquele famoso triângulo aqui do mapinha de Mato Grosso. Aqui é o rio Juruena, aqui é o Telespires. Onde eles se encontram, eles formam o rio Tapajós, a confluência dos dois é o rio Tapajós. O rio Tapajós é afluente direto do Amazonas pela margem direita. E aí o Amazonas chega até o mar. Então isso quer dizer que quem está, por exemplo, sentado às margens do Telespires pescando e vê aquela água toda passar por ele, um dia toda essa água chega no mar. De maneira indireta, mas chega. Então é por isso que a gente fala que
Os rios de Mato Grosso, em sua totalidade, sua maioria, certo? São rios de drenagem exorreica. E aí, por favor, moçada, é o prefixo, pô. É igual você perguntar para mim, eu perguntar para você, perdão. Se você tem conta em banco, se você já tirou extrato bancário. Ah, eu já tirei extrato. É com X ou com S? Ah, mas ela é com X. Ah, como é que você sabe? Ah, eu sei porque está escrito no papel, porque aparece na máquina. Não. Tudo bem, pode aparecer. Mas se não aparecesse, como é que você sabe? Ah, é simples, Marcelo. Eu estou tirando o papel da máquina. Certo? Então, tirar o papel é para fora. Qual que é o prefixo mesmo em língua portuguesa? Ex. Extrair o dente, extirpar o tumor, expulsar o jogador é para fora. Então, se você pega as águas aqui de dentro do continente sul-americano e joga fora no oceano, a sua drenagem é exorreica. Beleza? Tudo bem? Terceiro, o regime predominante nos rios mato-grossenses é o pluvial tropical, ou seja, os rios transbordam e secam devido à ocorrência ou ausência das chuvas, havendo um período de cheia e um de seca durante o ano. Deixa eu explicar isso. Pessoal, é o seguinte, se é tranquilo, é a aplicação direta da palavra, já falei a língua portuguesa. Moçada, tem regime para emagrecer? Ah, claro que tem, mas todo mundo faz, não sei, tudo bem. Tem regime para engordar? Ah, tem, Marcelo. Cara magrinho assim tem que fazer regime para muito bem. Vocês lembram, Zico, quando foi jogar no Flamengo, disse que era craque de laboratório. O pessoal tem que fazer um trabalho nele para ele ganhar massa. Certo? Então tem regime para emagrecer e tem regime para engordar. Como que você compara isso a um rio? Simples. Quando ele está cheio, ele está gordo. Quando ele está seco, ele está magro. Agora aí você tem que perguntar por que ele engorda e por que ele emagrece. Aí a resposta é bem fácil. Não, Marcelo, o rio Cuiabá, ele engorda, ele enche porque chove. E ele emagrece, ele seca porque para de chover. Então o regime dele é pluvial. Todo mundo se lembra, chuva. O regime é pluvial. E por que pluvial tropical? Porque é uma característica do nosso clima. Uma estação de cheia, uma estação de seca. Certo? Então ele tem uma cheia e uma seca por ano. Tá ok? Beleza? Muito bem. O que mais? A maioria dos rios é perene, isto é, nunca seca. Olha, isso aqui é o seguinte. Aqui, ó. Sabendo que rios intermitentes existem, mas são em menor número. Deixa eu explicar isso. Quando alguém diz que um rio é perene, é a tal história, meu amor por você é perene, quer dizer, nunca acaba. Certo? Então significa que esse é um rio que nunca seca. A água, ele pode ter um período de seca, mas a água sempre está correndo ali. Então a maioria dos rios de Mato Grosso é perene. Só que aqui existem rios temporários. Muitos aqui em Mato Grosso, de repente, já foram para o sítio, para a chácara, para a fazenda de alguém, e naquela estrada de terra passou em cima de uma ponte de madeira, e a hora que você olhou lá embaixo, principalmente mês de julho, agosto, estava seco, aquele córrego, aquele riozinho estava seco. Então esse é um rio intermitente ou temporário. Você entendeu? Esse é. Tá joia? Mas em Mato Grosso ele é a minoria, ele é a menor parte. Tá ok? A maior parte é de rios perenes. Por último, ocorrem formações lacustres em Mato Grosso, especialmente no Pantanal, mas grande parte deles é temporária. Baías como Mariana e Chacororé são de maior porte e se destacam. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. É o seguinte, moçada, qualquer pessoa que pega, e olha que nós já estudamos isso aqui, hein? Uma imagem. Qualquer pessoa que pega uma imagem do Pantanal mato-grossense, olha o tanto de lagoa que tem aqui. Só que vocês sabem muito bem que boa parte dessas lagoas aqui é o que? É temporária, que essa aqui já está secando. Ó. Essa aqui está secando. Certo? Essa aqui já secou. Então isso aqui é a água que fica represada do período de cheia. Então isso aqui é uma lagoa temporária. Então tem esse tipo de coisa. Agora algumas nós chamamos aqui de baía. Certo? Você tem lá para dentro do Pantanal, mas lá para o fundo tem Uberaba, Gaíva, Mandioré, certo? Essa aqui é pertinho de Cuiabá, que nós estamos aqui. As mais conhecidas são Mariana e Chacororé, aqui em Barão do Melgaço. Então essas aí a gente, vamos dizer assim, considera
formações mais ou menos lacustres aqui dentro do estado, certo? Mas não é o nosso forte, o nosso negócio é rio. Rio é o que a gente tem em maior quantidade, certo? Em formações lacustres o estado é pobre, tá? Muito bem. Isso colocado como características gerais da hidrografia de Mato Grosso, agora vamos para o pingo no i. Vamos lá. O território mato-grossense, olha só, moçada, todo mundo percebeu que Mato Grosso, eu não vou ficar também só lendo, porque está escrito aqui, e eu não... A gente não é professor para dar aula lendo, com todo respeito a quem faz isso, tá? O que eu vou falar vai estar aqui no quadro, não há problema nenhum. Moçada, todo mundo está percebendo que em relação ao Brasil, a posição de Mato Grosso é absurdamente o quê? Continental. Mato Grosso está no centro da América do Sul, certo? Ora, todos nós sabemos que rios só obedecem uma lei. Qual é? Ora, querida, a lei do nosso amigo Isaac Newton. É a lei da gravidade. Rios nascem num lugar mais alto e correm para um lugar mais baixo, certo? Ora, por ocupar uma posição continental bem no centro da América do Sul, Mato Grosso tem nascentes das 4 maiores bacias hidrográficas do Brasil. O Brasil tem 4 grandes bacias hidrográficas, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês que fica facinho, certo? Se você olhar o Brasil, na boa, deixa eu pegar aqui, acho que essa tá legal. Nós temos 4 grandes bacias hidrográficas, certo? Beleza? Quais são? Amazônica, São Francisco, Tocantins, Araguaia. Ih, ele botou junto aqui, ó, não tá legal não. Porque ele botou aí, não gostei. Para, vou tirar. Esse aqui não tá bom não. Falei que estava legal, não tá. Aqui tá melhor. Agora sim. Aqui, ó. Amazônica, Tocantins, São Francisco e a Bacia Platina, Paraná, Uruguai, Bacia Platina. Ah, Marcelo, por que essas aqui você não falou? Porque essas aqui são bacias secundárias. Moçada, essas aí são bacias secundárias, porque veja bem, aqui no Brasil, quando a gente fala bacia principal, é porque geralmente você tem um rio, que é aquele esquema da espinha de peixe. Marcelo, espinha de peixe? Nunca ouvi falar nisso. Simples. Se você é uma pessoa que tem um certo passado como eu, ou seja, está percebendo que eu estou falando que eu sou velho? Se você tem um certo passado, significa que quando você era garoto, você assistia desenho animado, tipo Tom e Jerry, Manda-Chuva. Será que você já percebeu que quando a gente é pequeno, e no filme, no desenho animado, tem um gato, sei lá, tipo Manda-Chuva, vocês já perceberam que geralmente todas as vezes que tem um peixe ou uma espinha de peixe, é assim que o cara desenha o peixe? Aquele ossinho tal com a ventrecha ali, muito bem. Pessoal, isso quer dizer que eu estou falando de um rio que tem esse esquema de espinha de peixe. Qual que é o esquema de espinha de peixe? Significa que todo mundo cai nele, direto ou indiretamente, todo mundo cai nele. Então, se você pegar aqui o rio Amazonas, aqui, ó, Solimões, tudo bem, Amazonas, aqui, ó, todo mundo cai nele, certo? Beleza? É a espinha de peixe. Tá ok? Agora, o que acontece aqui? O que acontece aqui no litoral brasileiro é que aqui no litoral brasileiro os rios correm paralelos entre si, grosso modo, em direção ao litoral aqui, ó. Eles não formam o esquema da espinha de peixe. Então, aqui no litoral, essas bacias aqui, ó, são chamadas de bacias secundárias. Então, você tem a bacia do Amapá, a bacia do Nordeste, a bacia do Leste-Sudeste, do Leste e a bacia do Sul-Sudeste. São bacias secundárias. Agora, bacias principais, Amazônica, Tocantins, São Francisco e Platina. E dessas 4, Mato Grosso tem 3. Das 4, Mato Grosso tem 3. E aqui em Mato Grosso é só o que? Nascente. É nascente dessas bacias, e algumas delas. Certo? Beleza?
Então, essa posição continental favorece a ocorrência desses mananciais, dessas nascentes em nosso território. Só que aí tem uma coisa que é necessário a gente explicar, que é o seguinte: eu falei aqui, a bacia amazônica, Tocantins ou Tocantins, Araguaia e Platina. Pessoal, a bacia Platina, ela é formada por 3 rios, pelo Paraná, pelo Paraguai e pelo Uruguai, certo? Muito bem. Só que aí tem uma coisa. Perdão. Pessoal, nos últimos tempos, tem acontecido, não é nada de polêmica, nada disso, mas é assim, é a questão da interpretação. Durante muito tempo, a gente estudou que, mais novo, que a bacia Platina era formada por 3 grandes rios. Você tem a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai. Muito bem, bacia Platina. O problema é que algumas bibliografias mais recentes consideram o rio Paraguai um afluente do rio Paraná. E realmente tem isso, eu vou mostrar para vocês. É um afluente. O que significa isso? Significa então que, na verdade, não existe bacia do Paraguai. Significa que o rio Paraguai é parte da bacia do rio Paraná. Então isso pode gerar não uma certa confusão, mas pode gerar uma dupla interpretação, que foi o que eu estou escrevendo aqui, o que eu pedi para vocês observarem no slide. Olha só, este mapa de hidrografia traz bacia do Paraguai, aqui ó, bacia do Paraguai, beleza? Tá aqui, certo? Sem problema, tudo bem? Já esse outro mapa não traz bacia do Paraguai. Todo esse verde aqui é a bacia do Paraná. Isso porque, eu acho que vocês se lembram, isso já vai ficar valendo lá para depois, tá? Que é o seguinte, é aqui ó, moçada, o rio Paraguai e o rio Paraná, aqui o Paraguai e aqui o Paraná, eles se encontram nesse ponto aqui na fronteira do Paraguai com a Argentina. Desse lado aqui é uma cidade da Argentina chamada Resistência. Do lado de cá é Corrientes, beleza? Então, onde eles se encontram aqui, ó, sai um rio só. E ele continua dentro da Argentina com o nome de Paraná. Se você for lá para a Argentina e falar para um argentino assim, ó, Rio Paraná, ele sabe o que é o mesmo nome nosso, é o mesmo rio. Não tem problema, certo? Beleza? E aí ele se encontra com o rio Uruguai e forma o estuário do Rio da Prata. Então isso é a bacia Platina. Então você tem que tomar muito cuidado, quer dizer, fazendo um concurso, se eventualmente o cara perguntar, porque se ele disser, por exemplo, que o rio Paraguai é parte da bacia do Paraná, o que você marca? Verdadeiro. Porque a gente tem bibliografias, nós temos bibliografias que sustentam isso. Que tudo aqui, moçada, vocês estão entendendo, o rio Cuiabá, rio Manso, o rio Cochipó, o rio Arical, o rio Pari, o rio Bandeira, todos os rios aqui da região são da bacia do rio Paraná. Existem bibliografias que sustentam isso. Assim como existem bibliografias que dizem que todos os rios aqui são da bacia do Paraguai. Agora, o que interessa é que todos são da bacia Platina. São formadores do Rio da Prata. Certo? Que é lá na Argentina, Uruguai. Tudo beleza? Isso aí é só uma questãozinha, tá? Só um tópicozinho aí que de repente pode ficar mal entendido, mas de repente alguém pode abordar. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Feita essa observação, bacia amazônica. Pessoal, presta bem atenção. Vocês sabem muito bem que a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, certo? O rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão, é o maior rio do mundo em volume d'água. Se você não sabia, certo? O que eu acho difícil, porque todos os nossos concursandos estão ralando aí, bem informados pra caramba, certo? A turma estuda paca, tá? Dá gosto de ver. Moçada, esse aqui é o Nevado de Mismi. Quer você acredite ou não, moçada, essa aqui é a nascente do rio Amazonas, ó. Aqui é a nascente dele, é aqui que ele nasce, certo? No Nevado de Mismi, tá? É lá na Cordilheira dos Andes, é uma água que corre por aqui, ó. Beleza? Tudo bem?
Então ele nasce fora do território brasileiro. Ele nasce fora do território brasileiro com vários nomes, certo? Ele se chama Apurimac, aí ele se chama Ucaiali, aí ele se chama Maranhão, aí ele entra no Brasil com o nome de Solimões. Lá em Tabatinga, Benjamin Constant. Do outro lado é Letícia, na Colômbia. Aí depois do encontro das águas com o Rio Negro, todo mundo se lembra? É bonito de ver, né? Aqui, ó. Depois, vamos botar até a turma da Esquadrilha da Fumaça fazendo graça lá. Aqui, ó. Depois do encontro das águas com o Rio Negro, aí ele passa a receber o nome de Amazonas. Ô Marcelo, eu sempre tive essa dúvida, cara. Por que a água ia ficar... Não, é o seguinte, cara. A água chega aqui, a temperatura é diferente, o pH é diferente, você entendeu? A composição é diferente. Então, num primeiro momento, não mistura, não. Entendeu? Fica desse jeito. Agora aqui, ó, 3 quilômetros para baixo já está tudo misturado. Aí fica homogêneo. Aí é tranquilo. Mas aqui no momento do encontro não mistura não. Que é o Rio Negro e o Rio Solimões. Tá certo? Beleza? Muito bem. Agora, vocês sabem muito bem que o Rio Amazonas não passa por Mato Grosso. Não tem nada a ver conosco. Certo? O que você tem aqui são afluentes e subafluentes dele. Então, na verdade... Mato Grosso não tem um afluente, que é o Rio Xingu. Tá aqui. É afluente e subafluente, tá certo. Todos esses rios aqui, ó, Aripuanã, Guaporé, Juruena, Telespires, Xingu, Rio Arinos, todos eles são da bacia amazônica. Todos eles são. Certo? Beleza? Aí, o que eu coloquei aqui para vocês? A bacia amazônica é a bacia hidrográfica que ocupa a maior parte do território de Mato Grosso, certo? Se você olhar Mato Grosso, ele não está dividido. Nossa, não dividiu o território. Não mesmo. Eu vou ter que pegar por aqui. Tá? Vou puxar por aqui. Pessoal, se você pegar o mapa das bacias hidrográficas de Mato Grosso, aqui, ó. Não, eita ferro, mas eu tô muito chato hoje. Desculpa aí, moçada. Você sabe que uma coisa estava errada e ainda continua insistindo nela, né, cabeçudo? Pronto. Aqui, ó. Se você pegar Mato Grosso, a maior parte de Mato Grosso é bacia amazônica. É esse rosa aqui, ó. Certo? Você vai falar, é salmão, é fúcsia, sei lá. É isso aqui, ó. Essa parte aqui é a bacia hidrográfica amazônica. Ela ocupa a maior parte do território mato-grossense. Você está vendo que aqui nessa linha, ela se separa da bacia platina e aqui da bacia do Tocantins-Araguaia. Agora, o que é isso aqui? Gente, é moleza. Se você tem aqui água vindo para cá e água vindo para cá, significa que provavelmente essa linha aqui é o quê? É um planalto, é um divisor de águas, é uma área mais alta. Então significa que aqui a água nasce de um lado do planalto e corre para cá, aqui do outro lado corre para cá. Então você divide as bacias hidrográficas. E quem faz esse papel de separação aqui é o Planalto dos Parecis, Chapada e Planalto dos Parecis. Os Parecis são um baita divisor de águas, certo? Inclusive, desculpa aí, eu estou falando mais para a turma que é aqui de Mato Grosso. Eu espero que ainda esteja lá, porque eu não sei se algum espírito de porco arrancou. Perdão, mas depois que você passa a cidade de Nobres e sobe a Serra da Caixa Furada aqui em Mato Grosso, você tem um retão lá em cima antes de chegar num lugar chamado Posto Gil, que é o nosso amigo Gilberto da Lebrinha, daí o nome. Cara, antes do Posto Gil, nesse retão do lado direito, tem uma placa na beira da estrada que é batata, tá escrito lá assim, ó. Este ponto marca a divisa entre a bacia amazônica e a bacia platina. É ali. Ali é o divisor de água, certo? O topo do Planalto separa, uma para lá, uma para cá, tranquilo. Certo? Beleza? Então a bacia amazônica, com esses rios aqui, ó,
Juruena, o Telespires, o Guaporé, o Xingu, certo? O Aripuanã é a que ocupa a maior parte do território mato-grossense, certo? Beleza? O rio Xingu, moçada, perdão, o rio Xingu, ele é o único de Mato Grosso que é afluente direto do rio Amazonas. É o único. Ele é direto. Ele nasce lá na divisa de Paranatinga com Gaúcha do Norte. É o encontro dos rios Culuene e 7 de Setembro. Ali sai o Xingu, certo? E ele é afluente direto do Amazonas. Todos os outros são subafluentes, certo? E aqui tem uma coisa que é meio engraçada, que é o seguinte, que é o Guaporé, cara. O Guaporé é meio engraçado, porque o Guaporé nasce aqui nos Parecis, e a princípio ele corre para o sul. Só que de repente ele faz uma curvinha para a esquerda, para oeste, e corre para cá e vai fazer a divisa Rondônia-Bolívia. Ele é navegável até a cidade de Guajará-Mirim, lá em Rondônia. Do outro lado é Guaiará-Mirim, que é Bolívia. E aí ele deságua no rio Madeira. Então o rio Guaporé, que é lá da região de Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, é um rio da bacia amazônica, certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, a bacia amazônica, só para você ter uma ideia, hoje ela tem 55 projetos de PCHs aqui dentro do estado de Mato Grosso para ela, pequenas centrais hidrelétricas. Lembrando que, se eu não me engano, pela resolução do CONAMA, certo? Agora PCH é 10 megawatts para baixo. Você tem 10 megawatts para baixo, é uma PCH, tá certo? Agora, além das PCHs, a gente tem 5 grandes projetos que foram aprovados para o Telespires, certo? Que é a usina de Telespires, tá? A usina Nova Canaã, a de São Manuel, a Foz do Apiacás e a de Sinop. Se você somar isso aqui, moçada, isso aqui dá mais ou menos uns 3.000 megawatts, certo? Vai dar uns 3.500 megawatts, tá? Que você tem aqui. Tá, ok? Então você percebe que o Telespires é um rio de alto potencial hidrelétrico, é encachoeirado, beleza. E a turma está fazendo isso aqui nele. É claro que o pessoal fala sobre o impacto ambiental. Gente, toda hidrelétrica tem impacto ambiental, não tem jeito. Ela vai ter algum tipo de impacto. Agora, você pode procurar minimizar isso. Por quê? Porque geralmente quando a turma fala de bacia amazônica, certo? Não sei o que é, deixa eu ver aqui. Eu entro, desaparece. Geralmente quando a turma fala de bacia amazônica, tem uma imagem que não tem jeito, moçada. Depois a gente pode até ter uma aula sobre isso aí, falar especificamente disso. Pessoal, é o seguinte, é isso aqui, ó. Gente, isso aqui geralmente é apontado como, se não o maior, mas é um dos maiores desastres que já ocorreram na Amazônia. Isso aqui é a hidrelétrica de Balbina, certo? Ela fica no rio Uatamã, ao norte de Manaus, certo? Moçada, essa usina aqui, ela gera 250 megawatts, tá? 250 megawatts. Pra você ter uma ideia, a usina do Manso aqui, firme na ponta, gera 210. É a capacidade dela. Mas geralmente não gera tudo isso, tá? Mas é a capacidade dela, muito bem. O problema é que para o Manso gerar 210 megawatts, moçada, o lago aqui do Manso tem mais ou menos 430 quilômetros quadrados, 43 mil hectares, tá? Moçada, isso aqui gera 250 megawatts, 20% a mais que o Manso. E para gerar isso, teve que ter um lago de 2.600 quilômetros quadrados, 6 vezes mais, 6,5, entendeu? Então isso aqui é um desastre ambiental, porque o que foi alagado aqui foi floresta amazônica, pô. Então, sempre que a turma fala em construir hidrelétrica na Amazônia, vem a questão do impacto ambiental. E é verdadeiro, vai ter algum impacto. Só que aí, moçada, é aquela velha história. Se você tem problema, quem que dá a solução mesmo? Engenheiro. Então, vamos lá. Olha só. Olha aqui. Essa aqui é a maior hidrelétrica hoje em operação no estado de Mato Grosso. É a hidrelétrica de Dardanelos, certo? Eu acho que, como é que é o nome da empresa? É Água de Pedra, não sei. É o nome da empresa que construiu isso aqui. É Hidrelétrica Águas de Pedra, não sei o nome da empresa, mas a hidrelétrica é de Dardanelos. Esse aqui é o salto à cachoeira de Dardanelos, lá em Aripuanã. Se nós fizéssemos uma
um sistema tradicional de usina hidrelétrica, certo? Se fosse nos moldes tradicionais, o que a gente teria bem aqui? Bem aqui a gente teria uma barragem de concreto, certo? Significa que a água ficaria represada daqui para trás. Tá, então o que ia acontecer? A cachoeira ia sumir. Se vocês não se lembram, deixa eu puxar aqui pela memória, porque boa parte aqui, graças a Deus, é novinha, não é tão velha que nem esse cabeçudo que vos fala. Então, presta bem atenção. Moçada, por favor, não confunda Sete Quedas com Cataratas do Iguaçu. As Cataratas de Iguaçu é lá em Foz do Iguaçu, é aquela cachoeirona maravilhosa, linda, sensacional. Essas aqui são as Sete Quedas do Rio Paraná, que ficavam no município de Guaíra. Inclusive, nós tivemos aqui um evento chato, rapaz, que foi uma vez, morreram mais ou menos umas 35 pessoas que caíram aqui, a ponte aqui desabou, essa passarelazinha aqui desabou, e isso foi na década de 80, morreram umas 30 e poucas pessoas, teve esse acidente lá. Mas era o principal ponto turístico da região, certo? Beleza, Sete Quedas, tal, muito bem. Aí o que o pessoal fez? Olha, o pessoal construiu a usina de Itaipu, certo? Muito bem. Então cadê as Sete Quedas? Moçada, as Sete Quedas estão aqui, ó. Aí, ó, as Sete Quedas estão aqui. Mas eu não estou vendo nada, claro que não, para dar água para baixo, ué. Certo? A hora que a turma represou lá em Itaipu e formou o lago, o nível de água começou a subir e matou a cachoeira. Então você gera impacto, pô, vai ter algum tipo de impacto. Certo? Agora, moçada, isso aqui é ponto turístico da Amazônia Mato Grossense, quer dizer, de repente o pessoal quer incentivar uma nova atividade econômica, você tem que buscar isso, dinamizar a economia. Você vai matar a cachoeira? Não. Então vamos fazer uma usina a fio d'água. Como é que é? Você faz um canal secundário aqui e pega a água e joga para dentro desse tubulão aqui, ó. Aí nesse tubulão aqui, a água vai descer aqui 75, 80 metros, ela desce, passa aqui pela turbina, essa aqui é a casa de força, certo? As turbinas estão aqui. A água passa pela turbina e volta para o rio Aripuanã e a cachoeira continua lá. Ah, mas você está tirando uma parte do volume da cachoeira. Está tirando, claro que está, mas pelo menos ela continua lá, porra. Pelo menos ela não desapareceu. Então, isso aqui é o que a gente está fazendo para evitar problema na Amazônia. Certo? Isso é que nem Belo Monte. Belo Monte vai ter um lago muito menor do que o projeto inicial, que se chamava Cararaó, que era lá da década de 70. O lago de Belo Monte era para ter 1.200 km², vai ter 520. Entendeu? Então você minimiza, você mitiga o impacto ambiental. A mitigação, certo? Dá para fazer. Por isso que a gente está com tanto projeto na Amazônia. Então só no Telespires tem 5. Tá ok? Porque é um rio encachoeirado, dá para gerar energia. Tá joia? Agora, além de gerar energia, você tem as hidrovias que a gente pode usar. E quais são as hidrovias? Moçada, as hidrovias são a do Rio Madeira e a do Tapajós. Ah, Marcelo, mas o Rio Madeira não fica em Mato Grosso. Exato, não fica. Mas o que a gente faz? Gente, boa parte da produção de soja do Blairo, lá de Sapezal, certo? Não sai aqui por Cuiabá, sai por Porto Velho. Porto Velho, certo? Moçada, esse aqui é o terminal portuário de Porto Velho. Você está vendo as barcaças lá, ó. Certo? Então a soja é carregada aqui, desce o Rio Madeira e vem para onde? Em Itacoatiara. Isso aqui é no Amazonas. Olha só a diferença. Você está vendo isso aqui, ó? É uma barcaça, é uma embarcação de fundo chato. Por quê? Porque o Rio Madeira tem uma estação de cheia e uma de seca por ano. Então ele não suporta navio de casco oceânico. Agora, Itacoatiara está no Rio Amazonas, é na Foz do Madeira. Então aqui você tem navios de casco oceânico. Pessoal, eu falei para vocês que o Rio Amazonas é o rio de maior volume d'água do planeta. Então, olha só, se você pegar e der uma olhada nisso aqui. O que um transatlântico desse está fazendo no porto de Manaus? O que? Ué, foi levar gringo para ver a floresta. Beleza, mas como que ele chega lá? Ué, chega!
O Rio Amazonas suporta embarcação desse porte, não tem problema, pode botar nele que vai. Então, embarcações de casco oceânico entram no Rio Amazonas. Então, esses navios vão até o porto de Itacoatiara. A barcaça descarrega soja aqui no armazém, isso aqui é da EMASA, Hidrovia do Estado do Amazonas S.A. O Blairo é dono de 50%, certo? Se eu não me engano, metade disso aqui é dele. Beleza? Então, traz a soja até aqui, a soja carregada no navio, e aí, mercado externo, vai para o exterior para exportação. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Você entendeu? Beleza? Muito bem. Então, essa hidrovia a gente pode usar. Mas se ali a outra. A outra é a hidrovia do Tapajós. A hidrovia do Tapajós pode levar a gente lá para o porto de Santarém, lá no Pará. É foz do rio Tapajós, e aí a mesma coisa. Você vai cair no Rio Amazonas, Rio Tapajós, cai no Rio Amazonas, e aí mercado externo. Tá aqui, ó. Santarém, mercado externo. Então, essas hidrovias a gente pode usar. Beleza? Por isso que a bacia amazônica é importante para nós. Aí tem a bacia do Tocantins-Araguaia. Pessoal falando na boa, não querendo menosprezar, mas a bacia do Tocantins, aqui em Mato Grosso, é aquela que, vamos dizer assim, tem um menor impacto, é aquela que, pelo menos, talvez eu esteja falando na perspectiva de um cuiabano, né? Mas é aquela que a gente fala menos aqui no estado. A bacia do Tocantins, ela é a maior bacia genuinamente brasileira. Por quê? Porque ela nasce no Brasil e termina no Brasil. Aqui em Mato Grosso, o principal rio qual que é? É o Araguaia. O rio Araguaia nasce aqui embaixo na Serra do Caiapó, aí ele faz a fronteira Mato Grosso-Goiás, Mato Grosso-Tocantins, certo? E aí ele vai embora fazer a fronteira Pará-Tocantins. E bem aqui nesse lugarzinho, o rio Araguaia se encontra com o rio Tocantins numa região conhecida como Bico do Papagaio, que ali é o chamado, como é que a turma chama? Não, aqui que é o Mapito. Mapito é Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Mapitoba. Esse negócio no final não ficou muito legal, mas é isso mesmo, tá? Que a turma chama. Aqui não, aqui é Pará, Maranhão e Tocantins. Então eu acho que é o Mapato ou Tamapo. Certo? Você vai fazendo assim, ó, certo? Nesse lugar aqui, você sabe como é que é uma região muito, muito conflituosa, certo? De muito conflito de terra. Ali é Imperatriz no Maranhão, Marabá no Pará e Tocantinópolis, Porto Nacional em Tocantins. A turma ali diz que atira para ver de que lado que cai. É porque você está muito perto aqui do projeto minerador de Carajás, diz que a terra aqui, a disputa é muito grande pela terra, certo? Muito bem. Aqui o rio Araguaia se encontra com o Tocantins e os dois juntos continuam dentro do Pará com o nome de Tocantins, até chegar na Foz e ir para o Oceano Atlântico, certo? Então essa é uma bacia genuinamente brasileira. Nasce no Brasil e termina no Brasil. Certo? Beleza? Muito bem. O principal afluente que a gente tem do rio Araguaia, dentro aqui de Mato Grosso, é o Rio das Mortes. O Rio das Mortes nasce aqui na Serra de São Vicente, antes da... Ali não é antes, mas é na região ali da Escola Agrotécnica de São Vicente. Quem mora aqui em Cuiabá sabe, aqui em cima da serra. Ali tem uma pontezinha que você passa por ele, tem uma placa, ponte sobre o Rio das Mortes. Só que ao invés de cair para o Pantanal Mato Grossense, o Rio das Mortes decide ir para o outro lado. E aí ele vai ser afluente do Rio Araguaia, aqui perto de São Félix do Araguaia. Então ele é o maior afluente do Rio Araguaia dentro do estado de Mato Grosso. É o Rio das Mortes, certo? Moçada, a bacia do Araguaia, ela ocupa 24% do território do Mato Grosso, certo? No curso médio dela, fica a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. Tem 19 mil quilômetros quadrados, 1.900.000 hectares de área, certo? Beleza? É a maior ilha fluvial do mundo, tá ok? Agora, para nós, a importância da hidrovia da Bacia do Araguaia, qual que é? É a hidrovia. Você tem aqui, ó, uma saída no Rio das Mortes, no Rio Araguaia e no Tocantins, certo? Historicamente, a hidrovia do Araguaia não podia ser aproveitada, porque bem aqui você tem a usina de Tucuruí. E se você tem uma usina, como você está percebendo, deixa eu dar uma visão para vocês, perdão.
Essa aqui é Tucuruí, certo? Tucuruí é a maior usina genuinamente brasileira. Isso porque todo mundo aqui se lembra que Itaipu é binacional. Então, Tucuruí foi construída para abastecer o projeto minerador de Carajás lá no Pará. Como vocês estão percebendo, é um sistema de barragem tradicional, certo? Então aí você pergunta, como é que um barco, uma embarcação, uma barcaça, um navio vai chegar até aqui e vai passar para a parte de baixo da usina, certo? Como eu falei para vocês, se você tem um problema, quem dá a solução é engenheiro. Foi aí que a turma fez as eclusas de Tucuruí. Moçada, Tucuruí é a maior eclusa fluvial do mundo, certo? É a maior eclusa fluvial do mundo. São 75 metros. O que acontece aqui, ó? A embarcação, opa, aí tá bom. A embarcação entra aqui, e aí a água tá aqui dentro, certo? Aí o que o cara começa a fazer? O cara entra, fecha, começa a bombear a água para fora. Bombeando a água para fora, o nível da água dentro da eclusa diminui. Ora, se o nível da água diminui, a barcaça desce junto. Aí, a hora que chega no nível de baixo, abre essa portinha aqui e ele sai. Beleza? Não querendo, mas só para mostrar para vocês. Desde sábado, os técnicos da Eletronorte e DENIT estão fazendo os últimos testes nas eclusas de Tucuruí. Finalmente, a hidrovia Araguaia... Viu aqui, ó? Você entra aqui, aí o cara fecha. Bombeia a água para fora, o nível desce, a barcaça desce junto, você vai sair lá embaixo. E ela está falando da hidrovia Araguaia-Tocantins. Tocantins será aberta. Por aqui vão passar comboios de barcos e balsas que vêm da região do Alto Araguaia, no Mato Grosso, até o porto de Vila do Conde, uma extensão aproximada de 2.000 quilômetros. As eclusas de Tucuruí têm capacidade para dar passagem a 40 milhões de toneladas de carga por ano. É a maior de todas as eclusas existentes no mundo. As balsas e barcos vão demorar cerca de 1 hora para fazer todo o trajeto de transposição, atravessando o canal de 5.500 metros. Pelas eclusas, os barcos vão poder subir e descer do lago da usina hidrelétrica de Tucuruí, que tem o nível 75 metros mais alto do que o rio Tocantins. O presidente... Beleza, tá aí, ó. Então a obra está feita, só que aí todo mundo também está sabendo, só tem mais um probleminha, que é o seguinte. Que é isso aqui, ó. Esse aqui é o Pedral do Lourenço. O Pedral do Lourenço fica no rio Tocantins, cara. O pessoal vai ter que detonar esse negócio aqui para viabilizar o quê? Aqui, ó. A passagem das barcaças, das embarcações aqui. A turma vai ter que fazer um canal aqui no meio. Então aqui a turma vai ter que explodir esse negócio aqui. Certo? Isso aí já tá sendo licitado, já está sendo viabilizado. Certo? Beleza? Então isso aqui é o Pedral do Lourenço. Aqui, ó. Derrocamento, que é o que a turma chama, do Pedral do Lourenço. Aí você viabiliza a passagem das embarcações. Certo? Mas é uma hidrovia que a gente tem para usar aqui em Mato Grosso, como uma opção para o escoamento da nossa produção agropecuária. Principalmente, né? Tá joia? Aí a importância da hidrovia do Araguaia para nós e da bacia. Certo? Finalmente você tem a bacia do Paraná ou do Paraguai. Bom, vamos lá. Sabe, como eu falei para vocês lá atrás, você pode usar os dois nomes, bacia do Paraná, Paraguai e tal. Muito bem. Gente, tá aqui alguns rios dessa bacia, ó. Rio Jauru, Rio Paraguai, Rio Cuiabá, Rio São Lourenço. Todos eles são da bacia do Paraguai e Paraná. Certo? Muito bem. Esse aqui é aquele localzinho que eu falei para vocês, onde o Rio Paraguai se encontra com o Rio Paraná, lá, Resistência, Corrientes, e aí vai dentro da Argentina com o nome de Paraná. Gente, por favor, aqui é o seguinte, ó.
Lá atrás, numa aula de meio ambiente, moçada, isso foi numa aula de meio ambiente, tá? Pessoal, quem viu isso aqui viu, com todo respeito, tá? O pessoal que tá aí de repente que é de fora, tal, tá vendo isso aqui, rapaz, isso aqui era uma maravilha, né? Você chegava na beira do rio, pegava um desse cara aqui, Dito, o que tem aí? A gente tinha no rio, era balaio. Balaio aqui era um negócio feito de palha trançada, que a turma botava dentro do rio. Como a palha era trançada, então a água entrava, então ficava água lá dentro. Então os caras pescavam e botavam o peixe dentro do balaio. Então se você queria, você chegava lá e falava: e aí, Gonçalo, o que você pegou hoje? Aqui tem 5 pacupé, 4 piraputanga, 1 pacu, 2 pintados. Me dá um pintado aí. Ele metia a mão lá no balaio, pegava o pintado, botava numa tábua de madeira, beira de rio, tirava a cabeça, limpava, tirava a víscera, né, tal, tudo, tirava, limpava e entregava para você. Você levava para casa para almoçar. Olha que maravilha que era. Fartura. Marcelo, mas o pessoal tá pegando com rede. Ué, daí, ué, podia. Mas vai que era época de Piracema, tal. Piracema? O que é isso? Não tinha? Claro que não, gente. Antigamente não tinha nada disso, pô. Antigamente não tinha nada disso, não. Antigamente era isso aqui, pô. 40 anos. Isso aqui é Cuiabá na década de 70. Vai caçar peixe no rio hoje, vai. Por que está proibido pescar dourado por 3 anos? Para ver se o bicho reproduz aí, doutor, porque está complicado. Por que nós estamos comendo peixe de tanque? Agora, olha a fartura que era. Agora, aquela velha crença, né? Não vai acabar, peixe no rio sempre vai ter. Vai, bacana, vai. Continua assim que vai. Vai ter, sim. Pô, não vai, moçada. Se você começa a tirar numa quantidade que a natureza não consegue repor, certo? Ela não suporta, ela vai escassear, pô, claro que vai. Mas isso aqui era uma maravilha, cara. Isso aqui era fartura, certo? A gente ia lá e pegava direto, entendeu? Agora, isso aqui é Bacia Platina. Isso aqui é o Rio Cuiabá, pô. O Rio Cuiabá é parte da Bacia Platina, certo? Beleza? E essa bacia hidrográfica, é claro que eu estou falando na perspectiva de um cuiabano, pessoal, não tem jeito. É a bacia hidrográfica, para nós, a mais importante. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, presta bem atenção. Eu não sei se tem aqui. Eu tenho que achar, né? E aí eu tô ficando velho. Nossa senhora, eu já tô falando muito nisso também, né? Mas a hora que você mostra as coisas, você percebe como é que é. Não está aparecendo, não. Então vocês me perdoem, me desculpem, acho que ninguém até hoje bateu foto e botou aqui, tá? Mas é assim, moçada, aqui na saída de Cuiabá tem uma estátua do ex-presidente Emílio Garrastazu Médici. É uma estátua lá perto do Atacadão, do Tijucal, que ele tá assim, ó, ele tá com o dedo, ele aponta, tal, meio que andando, muito bem. Eu tinha 7 anos de idade quando eu fui lá, certo? E eu vi ele fazer aquilo. Ele foi lá, inaugurou a estátua, tal, e o que ele inaugurou? Ele inaugurou os 1.500 quilômetros asfaltados daqui de Cuiabá até São Paulo, certo? Moçada, no dia que ele inaugurou esses 1.500 quilômetros asfaltados de Cuiabá até São Paulo, beleza, progresso, desenvolvimento e tal. O que ele fez? Moçada, simples. Ele matou o rio. Marcelo, matou o rio? Sim. Pessoal, você tem que botar na cabeça, olha o seguinte, olha só. Olha a posição de Mato Grosso no Brasil, certo? A posição de Mato Grosso no Brasil. Mato Grosso está no centro do país. Gente, antigamente tudo chegava aqui pelo rio. Aqui para Cuiabá tudo chegava pelo rio. Você entendeu? Ora, moça, não tinha asfalto, não tinha nada. Se você pegar a aula de história de Mato Grosso,
Você vai estudar do Brasil, você vai estudar lá que um dos motivos, que um dos estopins da Guerra do Paraguai foi o aprisionamento de um navio chamado Marquês de Olinda. O Solano Lopes apreendeu esse navio dentro do Paraguai, no Rio Paraguai. E quem viajava nesse navio, se eu não me engano, era o futuro presidente da província de Mato Grosso, Antônio de Campos. O que o futuro presidente da província de Mato Grosso está fazendo no Rio Paraguai, dentro do Paraguai? Ora, meu caro, se ele é o futuro presidente da província de Mato Grosso, ele está vindo para cá para tomar posse, ora. Você quer saber o que ele fez? Ele saiu do Rio de Janeiro. Veio até aqui na Argentina. Entrou aqui no estuário do Rio da Prata. Pegou o Rio Paraná. Subiu o Rio Paraná. Quando chegou aqui nessa quina, ele pegou a esquerda e entrou no Rio Paraguai. Ia subir o Rio Paraguai. E bem aqui nessa quina, ele ia pegar a direita e entrar aqui no Rio Cuiabá. Ia passar aqui por Porto Jofre, Porto Cercado, Barão de Melgaço, Santo Antônio de Levergera e ia chegar aqui para tomar posse. É isso que ele ia fazer. Então, gente, a hidrovia Paraguai-Paraná, ela sempre esteve presente na história de Mato Grosso. Ela é parte de nossa vida. Ela era o meio de comunicação nosso com o mundo. Aqui não tinha asfalto, pô, não tinha nada. Você tinha que vir pelo rio. E qual que é a maravilha do Rio Paraguai mesmo? O Rio Paraguai é um rio de planície. Moçada, o Rio Paraguai, ele nasce. É legal mostrar isso até. Moçada, o Rio Paraguai nasce aqui, ó. Essa aqui é a Lagoa da Princesa, lá no município de Diamantino. Muita gente acha que a nascente dele é em Alto Paraguai, mas não é não, tá? Não é não. O nome do município é Alto Paraguai, mas a nascente é aqui, é na Lagoa da Princesa, a área fica dentro de Diamantino, certo? É aqui que ele nasce. E aí ele desce para cortar quem? Ora, ele desce para cortar o Pantanal Mato Grossense, é um rio de planície, naturalmente navegável. Todo mundo aqui em volta, Jauru, Cuiabá, o Piquiri, o São Lourenço, o Manso, Pario, Bandeiro, Aricá, todos eles são rios da Bacia Platina. São rios que drenam o Pantanal Mato Grossense. E o Rio Paraguai é um rio de planície, naturalmente navegável. Certo? Beleza? Então ele sempre foi a principal via de comunicação nossa com o mundo externo, com o mundo exterior. Beleza? Agora, da mesma maneira que eu falei que o presidente Médici veio aqui e inaugurou o asfalto da São Paulo, se naquele dia, em 1973, 74, eu dissesse para alguém que Mato Grosso seria o maior produtor brasileiro de soja, o maior produtor de girassol, o maior produtor de milho, o maior produtor de algodão herbáceo, entre os 5 de arroz, o maior rebanho bovino do país, moçada, a turma ia rir na minha cara. Se eu falasse há 40 anos atrás que Mato Grosso ia ser tudo isso, a turma ia rir na minha cara. Isso aqui era tudo mato. Isso aqui era mato, poxa. Não existia Sorriso, Sapezal, não existia isso. Isso é de 20 e poucos anos para cá. Sapezal completou 20 anos, agora dia 19 de setembro. Você entendeu? Então hoje nós temos o Mercosul. Grande parte da nossa produção é voltada para o mercado externo. E olha só, você tem uma hidrovia, gente. Hidrovia não tem buraco, não tem que recapear, não tem pedágio, você transporta mais carga, o risco de acidente é menor e você gasta menos combustível. Você vai querer comparar o custo do frete? Daí a importância dessa bacia pra gente, poxa. Vocês sabem muito bem que a nossa referência é Cáceres. São Luís de Cáceres. A nossa referência é Cáceres. Cáceres aqui é o nosso porto. Se bem que para baixo de Cáceres tem o porto de Morrinhos. Certo? Mas é a nossa referência. E aí nós descemos o Rio Paraguai, pegamos o Rio Paraná e vamos até Nueva Palmira. Nueva Palmira é no Uruguai. O porto que a gente opera, moçada, fica no Uruguai, não fica na Argentina.
certo? Beleza? Então nós descemos com a nossa produção e vamos sair aqui no estuário do Rio da Prata, a produção para o mercado externo. Então hoje o que nós estamos fazendo, o que é? O que nós estamos fazendo é revitalizando a hidrovia do Paraguai-Paraná, a hidrovia do Mercosul. Ela sempre esteve lá, ela sempre fez parte da nossa história. Só que agora é uma nova modalidade de transporte que nós temos para escoar nossa produção por um custo muito mais baixo. Daí a importância estratégica dela para a gente. Certo? Beleza? Então essas aqui são as 3 principais bacias hidrográficas que você tem em Mato Grosso. Hidrografia, você vê que foi uma aula facinha, tranquila, não é muita coisa, certo? E aí você pegou as principais características da hidrografia do estado de Mato Grosso. Tá ok? Pessoal, aula tranquila, essa foi curtinha mesmo, só tinha isso aqui, não tem que ficar enrolando, tá bom? Terminamos o quadro físico do estado de Mato Grosso. Só se alguém perguntar quadro físico ou quadro natural de Mato Grosso, nós já terminamos. Já falamos de relevo, já falamos de clima, já falamos de vegetação e já falamos de hidrografia. Agora nós vamos para o quadro humano-econômico do estado de Mato Grosso. Beleza? Para dar continuidade às nossas aulas. Tá joia? Pessoal, um grande abraço a todos. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais.